Especificamente o câncer gástrico, ele pode ser conceituado como um crescimento de células malignas em qualquer região desse órgão, ocasionadas também pelo acúmulo de alterações genéticas, mais uma vez, de oncogênese, de genes supressores de tumor, e mais recentemente, entrou uma nova entidade, que são os microRNAs. Do ponto de vista epidemiológico, o câncer gástrico ele é o 4º tipo de câncer com maior incidência em todo o mundo. E é o 2º câncer mais comum que esteja relacionado ao óbito desses indivíduos. Ao lado disso, a taxa de sobrevida dos pacientes na cidade de Belém, que tiveram o diagnóstico após 5 anos, é de apenas 10%. Então, isso é uma taxa muito baixa, é uma taxa preocupante e que, então, nós criamos um grupo multidisciplinar para entender um pouco desse processo. Portanto, ficou claro, que um diagnóstico precoce ele pode ser um fator determinante para reduzir a taxa de mortalidade desse paciente. Então, para isso, nós utilizamos essa entidade, que é o microRNA. O microRNA é essa pequena molécula de DNA, em formato de grão. Ele tem basicamente 17, 25 pares de base, mas apesar de ser tão pequena, ela regula a expressão de todos os nossos genes. Então, o que nós fizemos lá no nosso grupo? Nós estudamos 2 regiões específicas, a região da cárdia e a região do antro, de 2 grupos de indivíduos. Um grupo de indivíduos eram constituídos de rígidos, então indivíduos que não tinham câncer gástrico, e o outro grupo de indivíduos que tinham câncer gástrico, dividido entre intestinal e difuso. Adicionalmente, esses indivíduos também apresentavam vários estadiamentos, T1, T4, porque nós queríamos observar se existia algum perfil de diferença de expressão dos microRNAs entre esses indivíduos. Depois disso, vem a pergunta, mas para que nós vamos fazer esse tipo de análise? Exatamente para separar aquele grupo de microRNAs que consigam me dizer, esse indivíduo que está procurando o clínico, ele é um indivíduo que está em processo de adoecimento, ele tem um perfil modificando, que está seguindo em direção ao adoecimento, no caso ao câncer gástrico, ou ele é um indivíduo rígido, normal, que não tem nenhum problema. Então, a intenção nossa é trabalhar exatamente nessa janela temporal para reverter o mecanismo de carcinogênese. Então, na realidade, o nosso estudo, ele tenta entender o papel desses rios de médio porte na região costeira. Até então, até a década de 80, 90, muitos dos pesquisadores consideravam apenas o aporte dos grandes rios para essas regiões. Mas o produto específico decorrente do uso da terra, em algumas regiões, pode exceder ao que vem sendo transportado pelos grandes rios, à medida em que a atividade industrial, a ocupação humana na bacia promove uma transformação significativa nos fluxos de poluentes e também na carga de matéria orgânica. E no caso do mercúrio, aquela região ali é uma região que durante muito tempo teve o uso de mercúrio tanto na plantação de cana quanto também na área de garimpo. Então, nós começamos a utilizar esse tipo de abordagem, uma vez que o mercúrio é um elemento que tem uma forte associação com a matéria orgânica, já bem descrita na literatura, tem uma importância toxicológica, não só para os organismos propriamente ditos, mas também uma importância toxicológica a nível humano. Começamos a estudar essa associação, de forma que a gente pudesse entender o trânsito desse elemento, e a alteração da matéria orgânica na desregulação, vamos dizer assim, do funcionamento do ecossistema propriamente dito. Então, nós fizemos também umas análises de traíra, que é um peixe bastante, vamos dizer assim, consumido naquela região ali, e esse peixe, nós fizemos essa análise ao longo de um ano,
E exatamente no período onde o mercúrio apresentava um maior enriquecimento no material outro dissolvido, era o momento em que as traíras apresentavam o maior, um pouquinho tardia, mas apresentavam valores que chegavam aos valores acima do que é permitido pela legislação. Aqui só para a gente, as considerações finais, é que se a gente observar aqui a série de evolução da produção de petróleo no Brasil, desde 75 até 2010, nós tivemos um avanço muito grande, enquanto as pesquisas oceanográficas no Brasil continuam restritas ao ambiente de plataforma. Pouquíssimos estudos no Brasil têm tido a possibilidade de estudar essas regiões mais profundas e que até recentemente eram consideradas regiões muito monótonas, porque se achava que não tem muita atividade, tanto biológica quanto propriedades químicas. Como nós vimos ali, tem uma série de variabilidades mal entendidas ainda, e vários estudos recentes mostram que essa região abaixo do talude, que corresponde a 80% dos oceanos, é uma área extremamente heterogênea. Tá? Obviamente isso não tira a importância da gente continuar estudando plataforma, que é a área onde 90% da matéria orgânica e dos poluentes fica retida, e é a área onde existe a maior produtividade pesqueira ainda. Portanto, a gente tem que continuar estudando essa região, mas também tem que ficar atento para essas duas áreas. Uma característica marcante da doença de Chagas é uma grande variabilidade em relação às manifestações clínicas da doença. Tá? A gente não sabe porque existe essa variabilidade de manifestação clínica, mas a maioria dos pacientes não apresenta nenhuma sintomatologia associada à infecção, então ele é positivo no diagnóstico, mas não apresenta nenhum sintoma claro da doença. E alguns outros pacientes, mais ou menos 20 a 30% desses pacientes, apresentam manifestações que são formações de mega no coração ou mega digestivo. Então, apesar de a gente não saber por que acontece essa variabilidade em relação à manifestação clínica da doença, se sabe que o terclúzio é um taxon muito polimórfico. Então, a gente tem mais de 100 cepas do parasito já identificadas, algumas delas caracterizadas biologicamente, e elas apresentam apresentam comportamentos biológicos bastante distintos. Algumas cepas em modelo experimental, elas causam uma mortalidade muito alta nos animais, outras não. Tá? Essa variabilidade dessas cepas é então refletida na classificação dessas cepas de terclúzio em hoje conhecidos de 6 diferentes grupos, terclúzio 1 até terclúzio 6, é a classificação mais recente. Então seria interessante a gente desenvolver alguma estratégia que permita a gente identificar qual é a cepa que está causando infecção e tentar correlacionar isso com a manifestação clínica. Então, nesse contexto, o que a gente está proposto é a identificação de todos de terclúzio, diferentes linhagens de terclúzio que sejam conservados e polimórficos. Aqueles conservados então poderiam ser utilizados para melhorar o diagnóstico da doença. Então, a variabilidade em relação às cepas também complica o diagnóstico, porque muitas cepas não são feitas pelos testes de diagnóstico convencionais. E a gente viu que, para nossa surpresa, apenas 4 peptídeos de um total de 150, apenas 4 peptídeos foram igualmente reconhecidos pelas 3 siglas. Isso, de novo, ilustra a questão do polimorfismo, da variabilidade genética do parasito. Isso tem várias implicações em relação, justifica a questão da dificuldade do diagnóstico e também da dificuldade de se encontrar um alvo para a vacina que seja capaz de controlar a infecção, prevenir a infecção causada por diferentes cepas do parasito. Bom, então, em relação a essa primeira parte, esse peptídeo conservado, então, ele apresenta especificidade e sensibilidade e a gente pode utilizar ele, ser utilizado então, para melhorar os testes de diagnóstico da doença de Chagas.